Bem-vindos a mais um CD Talks, comigo, Cláudio Dantas. Hoje, mais um convidado especial, Walter Mairovich. Bem-vindo ao nosso podcast. Walter, obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Muito bem, deixa eu passar rapidinho aqui, fazer uma síntese do currículo do Mairovich, que é bastante extenso. Me corrija se eu falar alguma besteira, tá? Que aí eu puxo a orelha do Rodolfo, que produziu aqui o meu briefing. O Mairovich carrega no currículo o fato de ter sido o primeiro não italiano condecorado pelo governo da Itália pela sua atuação no combate à máfia. Professor de Direito Processual e Penal, Mairovich foi desembargador do TJ de São Paulo e secretário nacional antidrogas do governo Fernando Henrique Cardoso. É fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais e observador da ONU na Conferência de Palermo sobre Crime Transnacional. E publicou, em 2021, Máfia, Poder e Antimáfia, livro premiado com o Jabuti na categoria Ciências Sociais. Isso no ano passado, em 2022. Parabéns por toda essa trajetória. A gente conversou recentemente, Walter, sobre os eventos do 8 de janeiro, sobre terrorismo, sobre tipificação. Eu acho que agora a poeira baixou um pouquinho, antes de entrar no livro, que é o motivo da nossa conversa aqui, mas eu queria retomar aquele nosso papo de semanas atrás e queria a tua reavaliação, com aí a poeira baixada, depois de concluído o relatório do interventor aqui da Segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, e que me chamou a atenção no relatório dele o fato dele não ter se referido aos vândalos que entraram e que invadiram os palácios dos três poderes, as sedes dos três poderes, como terroristas. A referência que tem no relatório, o relatório que está sendo utilizado pelo Alexandre de Moraes aí, e também pela PGR para buscar a responsabilização por esses atos violentos. Neste relatório, esses manifestantes são tratados como manifestantes e, no máximo, chamados de vândalos. Então, assim, me chamou a atenção, primeiro, pela divergência, pela diferença, pela distância entre o que eles colocam num relatório técnico e o que eles falam publicamente como narrativa política. E também tivemos até agora já mais 600 denunciados pela PGR, nenhum deles também foi enquadrado no crime de terrorismo. Vários ali terão de responder, foram denunciados por associação criminosa, por incitar aí a violência, né, a animosidade entre as Forças Armadas e os outros poderes e os demais poderes, né, na verdade, os três poderes da República, e outros crimes ali previstos na lei penal. Então, eu queria a tua reavaliação sobre esse caso, agora que a gente está com mais distância, mais tranquilo, para poder entender o que aconteceu, e aí, claro, apoiados aí na sua experiência, também na cobertura, no acompanhamento desses temas, Walter. Olha, Cláudio, à luz do direito internacional, isso conta, porque os jornais fora do Brasil, principalmente os jornais europeus ou os norte-americanos, vão verificar um conceito de terrorismo à luz do direito internacional. À luz do direito internacional, é muito simples se definir terrorismo. Basta a gente olhar no que aconteceu, no fato que foi visível. Então, vamos dar um passo atrás e lembrar, por exemplo, das Torres Gêmeas de Nova York, ou lembrar o Pentágono de Washington. A gente viu lá destruições, ataque. No terrorismo, isso que é visível, que é o fato que todo mundo percebeu, no terrorismo não é a meta principal da violência. A meta principal da violência é outra. Se a gente olhar com relação a Torres Gêmeas e o Pentágono, a violência visível é essa, mas não é a caracterizadora do terrorismo. Ela precisa da violência visível, que é essa, mas precisa também de verificar a motivação, o fato.
Se a gente olhar no 11 de setembro, nós vamos ver que era a destruição de uma cultura ocidental, de um Estado democrático. Então, isso caracteriza o terrorismo. Se a gente olhar aqui no Brasil, vou frisar bem, à luz do direito internacional. Atenção, nós vamos ver o quê? Aquele ataque destruidor, a invasão da sede dos três poderes com destruições, com danos. Esse é o visível, é a violência visível. Mas o que tinha atrás disso? E os próprios invasores declararam. Aqueles que saíram dos acampamentos, aqueles que foram usados, preste atenção de novo, como massa de manobra. O que eles queriam? Ou pensavam, imaginavam, que ali se materializaria o quê? Um golpe que se colocaria fim à Constituição, que se colocaria fim à democracia e que o Bolsonaro iria voltar e iria ocupar a cadeira de presidente e as Forças Armadas dariam toda a cobertura. Então, à luz disso, sempre no conceito de terrorismo, e isso é importante, porque pela tipificação que tem no Brasil, se tiver alguma dúvida, vamos imaginar que a gente peça uma extradição de um terrorista. Ou é pior, Cláudio, é pior. Vamos imaginar, vamos ressuscitar o Bin Laden, vamos ressuscitar, e teve uma velha informação aí da ABIN, de que o Bin Laden tinha passado pelo Brasil numa ocasião. Eu lembro. Bom, nada mais espetaculoso e ridículo, né? Mas vamos em frente. A região, me lembro perfeitamente, saiu até uma matéria. A Tríplice Fronteira, exato. Então, vamos lá, vamos ressuscitar o Bin Laden. Vamos imaginar que ele venha para o Brasil e os Estados Unidos peçam o quê? Peçam a extradição dele. Como é possível uma extradição? Uma extradição se dá somente, e é jurisprudência, vou usar um termo jurídico que deve cair bem na boca de um Gilmar Mendes e outros grandes luminares, remansoso. Então, a jurisprudência remansosa, tranquila, diz que só será possível a extradição se for crime aqui também. Claro. Então, o que o Bin Laden fez no 11 de setembro, à luz da nossa legislação, eu pergunto, seria terrorismo? Resposta: duas correntes. Uma, que é a que está prevalecendo aqui no Brasil, dizendo que não há crime de terrorismo, e outra que sim. Sim, por quê? Porque nós tivemos esse lado visível e nós temos uma lei que fala no quê? Fala em xenofobia, mas também fala em discriminação. E os democratas estão sendo discriminados e foram discriminados e são discriminados nesse ato. Então, teria. Mas o que é importante, e veja como o Brasil é um país difícil até para o mundo jurídico entender. Estou falando aqui não só no mundo jurídico em especial. Então, vamos ressuscitar o Bin Laden, trazer para cá, os Estados Unidos pede extradição, e o Supremo vai dizer a conduta dele, pela luz do direito brasileiro, isto não é terrorismo. E durma-se com um barulho desse. Né? Me fala uma coisa, dentro dessa perspectiva, há caminho para a responsabilização do Bolsonaro? Hoje ele está lá nos Estados Unidos, está lá em Orlando, pediu já o visto de turista, recentemente disse que que pode tirar cidadania italiana, e aí com essas diferenças de entendimento dessa questão, a própria responsabilização a partir aí, sei lá, de uma teoria de domínio de fato, ou de incitação, que é algumas das versões que se trabalha também no Brasil. Quer dizer, nós temos tribunais internacionais. Qual é o caminho para a responsabilização, se é que é possível, a responsabilização do Bolsonaro, caso, naturalmente, ele tenha a responsabilidade? No caso, qual é o caminho para o processamento dele
para potencial responsabilização? Seria a pergunta mais correta, à luz do direito internacional, como o senhor colocou. Sim. Olha, nós temos que pensar que o Brasil é subscritor da Convenção de Roma de 98. Eu até estava lá como observador da ONU. Qual foi o objetivo dessa convenção? Cláudio, se eu estiver indo muito além, você me corta, não, por favor, claro, que eu não sou jornalista. É um bate-papo. Não, eu estou aqui para ouvir. Então, não me baliza. Então, pela Convenção da ONU, se chegou ao quê? Nós tivemos, pela ONU, um tribunal militar, o que não foi uma boa com relação a Nuremberg, com relação a Tóquio na Segunda Guerra Mundial, com relação ao nazismo. E a atuação, evidentemente, do exército japonês em apoio ao nazismo, ao nazifascismo. Nós tivemos depois, na sequência, a ONU com tribunais ad hoc para os atos. Isso, tribunais, um para a ex-Iugoslávia e outro para a África. Então, que não foi o ideal. Então, teve a Convenção da ONU, onde se conseguiu criar um Tribunal Penal Internacional, a ter jurisdição em todos os países, com exceção aqueles que não aceitavam a jurisdição internacional. Caso, por exemplo, Israel, Estados Unidos e outros, Sri Lanka, Índia, foram 7 países ao total que não aceitam a jurisdição. E se fez a convenção e o Brasil é subscritor. Daí surgiu o Tribunal Penal Internacional. Importante, qual é a competência dele? Dentre outras, para genocídios e crime contra a humanidade. Em tese, eu vou falar em tese, os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro passado, então, estariam dentro de um terrorismo também, que o Tribunal Penal Internacional vê, ou o caso dos Yanomamis, com relação ao genocídio, também estaria na competência do Tribunal Penal Internacional, ou seja, esse tribunal atuando dentro dos campos do genocídio, dentro dos campos contra o crime contra a humanidade e dentro do terrorismo. Então, seria, em tese, competente. Junto ao Tribunal Penal Internacional, atua o Ministério Público Internacional. Então, ele teria que se mover, vamos pensar no caso do terrorismo, ou vamos pensar no caso dos Yanomamis, teria que se mover por meio do Ministério Público. Mas, para se mover, tem que ter um mínimo. Então, qual é esse mínimo? Esse mínimo são elementos probatórios, indícios com com lastro de suficiência e daí por diante. Então, no cenário internacional, acho que é isto. Agora, você falou do cenário nacional, desse relatório do interventor, com relação ao 8 de janeiro, que o interventor não toque em terrorismo. Talvez por cautela, porque a tipificação, e a gente sabe, embora a polícia faça a tipificação que conta é apresentada pelo Ministério Público. O que eu vejo com preocupação são essas denúncias do Aras. A gente ouve muito, Cláudio, você todos os dias, o foro privilegiado, que é foro por prerrogativa de função. Desses, hoje, 700 denunciados, é o total, mais ou menos, do momento. 700 denunciados. A pergunta, qual deles teria foro privilegiado? A resposta é, dos 700, nenhum. Então, e por que isso está no Supremo? Aí nós temos que pensar um pouquinho no Cirque du Soleil, no contorcionismo do Cirque du Soleil, mas na área jurídica. Né? E qual foi o contorcionismo? E que vai deixar o Supremo, evidentemente, naquilo que popularmente se chama sinuca de bico. Qual seja o ponto? Bom, se nenhum tem foro privilegiado, como é que se estabeleceu a competência do Supremo?
Segundo o Alexandre de Moraes, que atua muito com uma espécie de Torquemada, essa competência estaria no regimento do Supremo, competência e atribuição que foi alargada, porque o poder de polícia era para atos ocorridos dentro da sede do Supremo, mas isso se alargou. Então, o Supremo passou como o Papa, né, a ter aí uma atribuição maior do que aquela do Vaticano, urbi et orbi. Então, engloba tudo. Então, no Supremo tem o limite brasileiro. Mas, então, seria uma competência por matéria, com base num regimento do Supremo, artigo 42 ou 34, não me lembro bem, que diz exatamente do poder de polícia do Supremo. Ora, e as leis processuais que regulam competência? As leis processuais estão acima desse regimento do Supremo, que passa a englobar o Brasil e o que eles quiserem. Então, e como é que vai fazer o Supremo para processar e julgar 700 e pouco? Vão inventar de novo, mandar carta de ordem para que juízes de primeiro grau façam isso? Daí a tal da sinuca de bico que eu fiz a menção. Sim. Eles se meteram num enredo de difícil solução, né? Eles criaram esse enredo, aliás, essa coisa, né, do foro de prerrogativa em função do próprio Supremo ser o alvo disso. Eles estenderam isso para todo tipo de interpretação, e hoje nós temos inquéritos que estão abertos, já entrando aí pelo 5º ano, né? Inquéritos que não são concluídos, que não chegam a conclusão nenhuma, permanecem abertos. E eu me lembrei do Gilmar Mendes e de outros ministros do Supremo encerrando inquéritos, encerrando processos que estavam abertos já com denúncia apresentada ou pré-denúncia. O pessoal, até referente à Lava Jato, né, com 1 ano o inquérito não tinha movimentação, o inquérito estava aberto, não tinha conclusão, não tinha avanço, não tinha nada. O Gilmar ia lá e encerrava o inquérito, porque passou do tempo de ficar aberto sem nenhum tipo de avanço. Quer dizer, a gente aqui está num estado permanente de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Eu chamo isso de Cirque du Soleil, são os contorcionismos judiciais. Eu vou aqui explorar o seu conhecimento. À luz do direito internacional, tem algum caminho para se resolver isso? Quer dizer, você tem o judiciário, a cúpula do judiciário de um país procedendo dessa maneira, a arrepio da própria Constituição, criando jurisprudência a todo instante. Quer dizer, à luz do direito internacional, como é que a gente resolve essa questão, ou ela não se resolve? Ela não se resolve, porque os estados são soberanos. O que a gente assiste com muito gosto, atenção, com muito gosto, é o quê? Por exemplo, nós temos a União Europeia e temos os tribunais da União Europeia que apreciam algumas decisões, até sob aspectos da própria Constituição da União Europeia. Não tem uma Constituição escrita, mas tem toda uma formalidade, tem o Tratado de Maastricht, por exemplo, então, que apreciam decisões de tribunais de estados ligados à União Europeia. Por exemplo, há pouco, uma jornalista cujo processo levou 8 anos, ela era acusada de porte de um insignificante toco de cigarro de maconha. 8 anos. A justiça italiana levou para condená-la e depois, em último grau, absolvê-la. E ela entrou com uma ação indenizatória na Corte da União Europeia e ganhou. Então, nós temos esse sistema, mas aqui no Brasil ainda nós não fazemos parte de nenhuma união com outros estados, não tem isso, então nós temos aí a preservação da nossa soberania. Mas nós temos assistido e achamos, e
vamos falar de torcemos para o Supremo, que viveu que se achou, vamos chamar assim, aspas, num estado de necessidade, passou um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro da legalidade, que volte ao normal, inclusive com posturas dos seus magistrados. O Gilmar Mendes não pode ficar ligando para puxar a orelha, por exemplo, do candidato perdedor ao Senado, né? Isso não pode, como também não é conduta de um magistrado, não faz parte da. O juiz tem que ter postura e compostura. Chamar aí o sujeito fora do Brasil, e aí num Boca Livre em Nova York, de chamar de mané, né? Não dá. Claro. É curioso, né? Olhando aqui em perspectiva, o senhor que é um crítico do rumo da Lava Jato, apoiou naturalmente a Lava Jato, até por conhecer esse tipo de crime complexo que a Lava Jato e institucionalizado que a Lava Jato estava combatendo. Depois se tornou um crítico, naturalmente, aí, dos desvios de conduta de integrantes da operação. E a gente viu acontecer um levante, né, jurídico no Brasil, inclusive talvez até liderado pelo grupo Prerrogativas, que é um dos grupos hoje que mais fez campanha para o Lula, ajudou até na anulação ali do processo, da condenação, e hoje está indicando ministro, né, para o governo atual. Eles falavam muito de lawfare, falavam muito desses excessos da Lava Jato, batiam nessa tecla a todo instante. Mas você não ouve eles falando nada sobre os excessos do Supremo, por exemplo. Não vê eles defendendo prerrogativa dos advogados desses presos, desses 700 denunciados que estão presos e que cujos advogados não têm acesso aos seus clientes. Então, assim, o garantismo no Brasil me parece que ele é seletivo, é de conveniência, doutor Walter. Eu só queria dar um passo atrás para quem vier nos escutar, ou dos que já estão nos escutando, saber exatamente da posição que eu sustento. Porque a Lava Jato era uma operação necessária, muito semelhante semelhante, não igual como a Choguro, Dallagnol e outros, não igual à Operação Mãos Limpas na Itália. A Operação Mãos Limpas na Itália, que é de Milão e nada tem a ver com a máfia, embora no meu livro eu trate disso, ela atacou a corrupção na política partidária italiana. Então, a nossa Operação Lava Jato também tinha a corrupção que entrava também na política partidária, além de Petrobras e etc. Era importante isso? Sim, era importante. Num determinado momento, e se descobriu depois, que houve uma atuação parcial do então juiz Sérgio Moro e houve uma promiscuidade entre a acusação e a atuação do magistrado. Isso me pareceu, eu tenho certeza, pelo que apurei, pelo que vi, pelo que acompanhei, isso efetivamente ocorreu. E foi correto o voto do ministro Gilmar Mendes, que não é santo da minha predileção, vou deixar muito claro, esse voto dele, que foi acompanhado por outros ministros, me pareceu absolutamente correto, só que com ponto. Gilmar Mendes era flagrantemente, atenção, flagrantemente suspeito de atuar nesse processo. Eu não diria nem suspeito, suspeitíssimo. Ou, numa linguagem jornalística, tem prova provada que ele não era imparcial, ele era inimigo do Moro. Bom, mas isso é uma questão técnica. Agora, por outro lado, vamos à decisão do Fachin. Talvez se diz muito aí no popular que o uso do cachimbo entorta a boca. Talvez o fato de eu ter formação de magistrado e ter ficado na magistratura durante 3 décadas me tenha levado a certos olhares. Eu olho sempre. Então, veja,
Cláudio, você viu bem que lá atrás, esse grande jurista chamado Dias Toffoli, reprovado em concurso de ingresso para a magistratura de São Paulo, e que vive tropeçando nos códigos, e autor dessa excrescência chamada de, que é uma portaria, quase falei porcaria, mas é uma portaria do Supremo que inventou o tal de inquérito judicial. Ora, o juiz, todos sabem, tem uma atuação distante da atuação do órgão de acusação e do órgão de defesa. Aí, o juiz é tudo, é apurador, é tudo, como se vê pela atuação do Alexandre de Moraes. Bom, mas voltando ao Toffoli, essa excrescência do inquérito, bom, o Toffoli, num determinado momento, contrariando, e isso é fundamental no campo de direito, contrariando o posicionamento do Teori Zavascki, que era o responsável pela Lava Jato, e que era um juiz excepcional, de uma técnica jurídica excepcional, entendeu que ali havia uma atração probatória, uma conexão, até uma continência maior probatória. E ele entendia que tudo deveria, já que estava prevento Curitiba, tudo deveria correr por lá. Ali era não só o foro competente, como o juízo competente, o juízo da vara. E o Supremo acompanhou. De repente, o Toffoli, numa dessas sessões de Cirque du Soleil, faz um contorcionismo jurídico e tira da cartola, não de código, tira da cartola um entendimento de que aquilo que fosse da Petrobras deveria ficar fora de Curitiba. E num caso insignificante, sem muita importância. E aquilo ficou aí guardado. Num determinado momento, o Teori Zavascki abre essa gaveta, essa decisão do Toffoli, e com a jurisdição perpetuada, existe um princípio de direito da perpetuatio jurisdictionis, que é facilmente traduzido, que a jurisdição se perpetua, e se perpetuou no momento que o Supremo, num voto do Teori Zavascki, acompanhado pela maioria, de que ali era o foro e o juízo adequado, o Fachin, que não é nenhum craque em processo, ele é um civilista, na área criminal tropeça. O que ele foi buscar? Foi buscar aquela decisão do Toffoli. E esqueceu um princípio que não é um princípio de processo só, é um princípio internacional e princípio nosso também da perpetuação de jurisdição. Entendeu, então, que eram todos nulos os atos, porque o foro e o juízo não eram competentes. Então, essa é uma dobradinha que me parece, infelizmente, aquela dobradinha que tem no ataque do Santos ou que teve na seleção brasileira. Aqueles que não fazem gol no momento apropriado. Essa dobradinha, usando aí essa linguagem de futebol, de ludopédico, essa dobradinha deu uma bola fora. Por quê? Porque essa decisão acabou anulando. Então, com relação à decisão do impedimento do juiz Moro, que tinha tudo para fazer um trabalho excepcional, maravilhoso, e fez essa porcaria que a gente viu aí e gerou impunidades, ele é o autor de impunidades, e agora, essa semana, os jornais, final de semana, os jornais noticiaram que ele quer, dentro do Senado, montar uma frente anticorrupção, ele emporcalhou isso. Então, mas o que, voltando e deixando bem claro, a minha posição com relação à decisão do Gilmar Mendes é de acordo com relação à do Fachin, não. Estou analisando objetivamente e tecnicamente. Então, nós temos esse quadro e temos o quê?
temos uma lava-jato que foi jogada na lata do lixo, infelizmente. Temos aí a impunidade e temos aquilo que eu coloquei aí no meu livro, nesse livro, que e vale para o Brasil, porque esse livro tem sempre uma correlação permanente, Cláudio. Existe hoje aqueles especializados na criminalidade transnacional, nessa luta antimáfia que é crime transnacional, existe um degrau acima das máfias, que se chama criminalidade dos poderosos e dos potentes. Poderosos é criminalidade de quem tem poder, poder de Estado. Um governador, um prefeito, um juiz, poder. É órgão de poder. Criminalidade de poderosos. E criminalidade de potentes. Potentes é quem tem poder econômico e poder de influência. Nós estamos no Brasil num estágio não de máfias, mas de criminalidade de poderosos e potentes. Tem um nome para isso? A gente se referia à Colômbia como um narco-estado em função, né, de toda a problemática com as Farc, com o tráfico de drogas, etc. Tem um nome para isso que o senhor acabou de dizer? Tem um nome para sintetizar o que é hoje o Estado brasileiro? Não, se fala na Itália, isso se espalhou pela Europa, em criminalidade de poderosos e potentes, que é um degrau acima dessa criminalidade que você se referiu, que é uma criminalidade transnacional, mas onde se observa por que se chegou a esse degrau. Por quê? E está aí o livro, por isso é que talvez tenha ganho até o prêmio, por estabelecer comparações e mostrar esse fenômeno que não é só brasileiro, não é só italiano. Esse livro não se refere só, ele parte de uma organização que tem órgão de cúpula e vai se colocar. Mas está aí o quê? E daí a criminalidade dos poderosos e potentes, e a gente está vendo agora, depois da prisão desse mafioso Matteo Messina Denaro, 30 anos foragido sem tirar o pé da Itália, a lembrar que o anterior dele, o Totò Riina, ficou 23 anos foragido, e o Bernardo Provenzano, depois do Riina e antes do Messina Denaro, ficou, atenção, 43 anos foragido. Então, essa criminalidade de poderosos e potentes mostra um degrau que a Itália ainda não chegou, mas e que é muito difícil de chegar, é o vínculo entre a criminalidade dos poderosos e dos potentes com toda a criminalidade que vem embaixo dessa pirâmide. O exemplo disso está no livro, é que na Sicília, eu vou me referir à Sicília Ocidental, porque na Sicília Oriental não tem máfia. Na Sicília Ocidental, Giulio Andreotti, a figura exponencial da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, 7 vezes primeiro-ministro da Itália e um montão de vezes ministro de Estado, ele foi denunciado e morreu sob odor de máfia. Prova disso, 89% dos eleitores da Sicília Ocidental, sob influência mafiosa, votavam na Democracia Cristã, partido presidido e dirigido pelo Giulio Andreotti. Então, existe sempre uma ligação. E hoje, no mundo, o que se vê é um degrau acima, tá? De organizações criminosas a se destacar poderosos e potentes. Por quê? Porque o crime organizado sempre tem em mente se aproximar, ele é um sanguessuga do Estado. A gente percebe no Brasil uma confusão muito grande dessa... Assim, a gente vê até denúncias, a própria Lava Jato trouxe isso, sempre ali algum tipo de indício, um personagem ou outro vinculado
personagem ou outro, da política, né, vinculado ao crime organizado, a uma milícia, a uma organização criminosa como o PCC, ou algo do gênero. Isso já não... Quer dizer, isso mostra essa permeabilidade da máquina pública ao crime organizado, mas ainda você acha que ainda é uma coisa... ainda não está consolidado isso como algo dominado, como um Estado já dominado por esses grupos criminosos? Olha, se a gente pensar em grupos criminosos, tipo de matriz mafiosa, mas ainda estão no estágio de pré-máfia. Me refiro ao PCC, às milícias, Comando Vermelho, são pré-máfias. Mas agora, por que pré-máfias? Porque eles não conseguiram chegar a esse estágio de sofisticação criminal, vamos chamar assim, de transnacionalidade. O PCC, por exemplo, é uma organização que atua passando da fronteira do Brasil com o Paraguai com a Bolívia. Não consegue mais. Então, não é transnacional, mas é transfronteiriça. Não tem esse estágio. E ainda não tem um estágio de chegar a certos e determinados políticos que são grandes. Mas veja, Cláudio, você, como experiente, não vai se assustar, mas normalmente, quando eu falo isso em conferências para alunos, em aulas, tal, eu peço para que eles se segurem na cadeira. É o seguinte, vamos a esse tipo de organização. PCC, milícias e etc., eles têm controle de território. Sim. Dentro do território vale a lei deles. Isso gera, que é no Brasil, que é com relação às máfias, isso gera aquilo que um jornalista e escritor, o Gaetano Sciascia, chamou, definindo o que era a omertà, a lei do silêncio. Ele fala de solidariedade pelo medo. As pessoas sabem quem domina o território, tem medo, porque essas organizações difundem o medo, geram o silêncio. Mas tem algo que é colocado na lei italiana, inclusive, para agravar a pena. Quando existe influência eleitoral. Ora, quem tem controle de território, quem tem controle da sociedade, difundindo o medo, tem controle eleitoral. Então, dentro dessas áreas dominadas, onde há uma verdadeira secessão do Estado, qual é o problema? O problema é que os votos, não existe uma democracia aí, os votos são orientados e as pessoas votam pelo medo. Eu não gosto de usar essa expressão ausência do Estado, porque aqui no Brasil o Estado está sempre presente, não tem ausência do Estado. O que tem é conivência, né? Então, não é Estado ausente, é Estado delinquente no particular, conivente. Por quê? As milícias são formadas por quê? Por ex-policiais militares, policiais militares corruptos fazem parte, transmitem aí informações. E veja o que a gente assiste, por exemplo, no Rio de Janeiro. A promiscuidade, que é uma promiscuidade igual, alerta a professora de Sociologia da Faculdade de Direito, Sociologia Jurídica, Alessandra Dino, que tem comigo este livro aqui, sobre criminalidade e as novas tendências da criminalidade organizada. Ela alerta para quem tem controle de território, controle social, tem controle eleitoral. E aí voltamos àquele caso que eu te disse lá atrás da máfia controlar 88% dos votos da Sicília Ocidental. E no Brasil nós temos o quê? Nós temos isso que vai passando batido. Mas o que a gente assiste? Assiste aquilo que a professora Alessandra Dino deixa muito claro, a promiscuidade. Como na Sicília, como no Rio de Janeiro, existe uma promiscuidade. Eles frequentam a mesma praia, eles vão ao carnaval juntos, frequentam os mesmos camarotes.
Isso já se viu no Brasil há muito tempo, né? Sim. Lembra do filho? Pode falar, pode falar. Não, ia só lembrar desde o tempo do filho do Figueiredo, que ficou escancarado, né? Essa ligação. Escola de samba, jogo do bicho, políticos. Mas Mídia. Mídia. então isso, essa promiscuidade É volta ao cultural, ponto. né? Eu começo eu até brinco de vez em quando aqui nos meus programas, eu falo que tinha que declarar como patrimônio imaterial do Brasil, porque você está me falando essas coisas, eu me lembrei até de uma entrevista que o Fernandinho Beiramar deu em 2019, né, fazendo que somos envolvidos com a política há mais de 40 anos. Quer dizer, tá o chefe do Comando Vermelho confirmando esse envolvimento. E essa política que vem justamente ali, Caxias, né, Baixada Fluminense, que vem pelas câmaras de vereadores, que vem desses territórios, que vem dessa ocupação, mas que vem subindo, né? Vem subindo. Quando você começa a passar pela indicação dos policiais que vão chefiar determinadas áreas, dos pactos que são feitos, né? Eu, uma vez conversando com um político do Rio, ele me disse que não fazia campanha, só fazia campanha pela TV, porque para fazer campanha no Rio de Janeiro, ou você faz acordo com a milícia, ou faz acordo com a organização criminosa, aí, o crime organizado, que a gente faz uma diferença, os dois são criminosos, mas assim, ou tinha que fazer o acerto com o Comando Vermelho, ou alguma dessas facções, ou tinha que fazer o acerto com a milícia para poder entrar numa região, entrar numa área, para poder fazer campanha. E como a gente vê que muitos entram, a gente parte do princípio de que eles tiveram que fazer algum tipo de acordo. Né? Qual é o nível desse acordo? Até que ponto esse político vai ser influenciado, né? Ou vai sofrer pressões por algo que tenha feito para poder ter a votação em determinada área. A gente agora mesmo, no governo atual, é muito curioso, porque o governo Lula, para fazer campanha lá na Baixada, teve que fazer acordo com o partido, colocou a ministra desse partido, que tem relações com milicianos. Então, assim, aí a própria militância do partido, a militância do presidente se cala, né, diante de uma situação dessa. Mas o fato é que, em algum momento, foi preciso fazer algum tipo de acordo em segundo, terceiro nível, aí, terceiro escalão, para se poder ganhar esses votos desse domínio territorial que você mencionou muito bem. O Flávio Dino, que eu tenho respeito e que foi juiz de carreira, ele deveria lembrar ao Lula que nem tudo que é legal é ético, é moral. Então, se essa ministra está aí, porque não existe nenhum impedimento legal, ela está aí, mas não é ético e não é moral. Agora, eu lembraria um pouquinho lá atrás do velho Castor de Andrade. Sim. Castor de Andrade, que dominava o cenário político, futebolístico e carnavalesco. Né? O Castor de Andrade colocou no Brasil, a pedido da Cosa Nostra siciliana, Antonino Salamone, 7 vezes condenado na Itália, foragido, veio para o Brasil e foi trabalhar, veja bem, trabalhar, entre aspas, tinha uma carteira de trabalho do Conotifício Bangu, do Castor de Andrade. Essa era a carteira de trabalho dele. Nunca teve lá, ele morava em São Paulo, fazia tráfico de drogas, tráfico de ouro e pedras preciosas brasileiras. Ficou por aqui e, pasmem, conseguiu, apesar de ordens internacionais de prisão, está condenado à prisão, inclusive a ergasto na Itália, a prisão perpétua, a uma série de coisas, ele conseguiu, durante a ditadura militar, o quê? A cidadania brasileira.
preciso dizer mais alguma coisa ou a gente finge que não vê influência do crime organizado no mundo da política? Nós temos uma ligação, vamos chamar assim, de umbilical do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, filhos políticos, com as milícias, com a criminalidade do Rio de Janeiro, e a gente aqui vai fingindo que as coisas vão indo, e agora nós estamos vendo, diante desse mundo de promiscuidades, uma promiscuidade cada vez maior de ministros do Supremo com políticos, quando existe a separação de poderes, os juízes têm que ser independentes, não pode se envolver, e nós temos aí vários donos do Brasil, já um deles é o Gilmar Mendes, né? Ele atua em todas as áreas, já Bolsonaro se consultava com ele, o Lula se consulta, e o Supremo virou uma instituição que teve um papel importante nessa reação, atuando no estado de necessidade, aí, com contorcionismo e tal, mas está na hora de voltar à legalidade e à legitimidade, porque quando eu falo em legitimidade, eu estou falando em Constituição. Então, há necessidade aí, e não se pode aí ter um Moraes que, de repente, coloca uma estrela de xerife e, como eu já escrevi, atenção, como eu já escrevi, diante de várias trapalhadas, ele acaba sendo um Bolsonaro do Supremo. Que situação chegamos, hein? A que ponto chegamos? Vale aquele meme. Ô Walter, você, quando cita aí, né, vários que foram, mafiosos que foram detidos, extraditados agora recentemente, o próprio, tá aqui, né? O Matteo Messina Denaro, preso em janeiro, após passar 30 anos foragido. Sem tirar o pé da Sicília, hein? Isso. Isso é que é controle de território e controle social. Ninguém delata. Ninguém delata. Ele estava envolvido também na morte do Giovanni Falcone, né? Sim, não só na morte dos dois magistrados, Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, do 23 de maio de 92 e 46 dias depois do Paulo Borsellino, mas de uma coisa assim de tirar lágrimas. Um menino de 12 anos de idade, que também se chama Matteo, foi sequestrado, ele fazia hipismo, foi sequestrado. Por quê? Porque o pai se tornou um colaborador de justiça. Esse instituto é primordial, fundamental na Itália, que quebrou a lei do silêncio, e que no Brasil já foi avacalhado, vamos deixar bem claro, avacalhado. Esse instituto fundamental que deu à Itália o poder de combater as máfias, esse menino foi sequestrado porque o pai, que era um mafioso, fez delações. Então, esse menino foi sequestrado, a ordem mafiosa que ele, em juízo perante o tribunal, dissesse que deveria dizer que foi forçado a assinar aquela documentação, aquela delação, e ele manteve a delação. E o filho foi morto, e o corpo, por ordem do Matteo Messina Denaro, foi dissolvido em ácido sulfúrico. É impressionante. É importante você citar isso, porque acabou que não é culpa dos filmes, né, nem da literatura, mas se romanceou muito, né, essa questão da máfia. Né? Mas eu queria voltar para esse refúgio que o Brasil se tornou de todo tipo de criminoso. Né? Então, citando aí esse que você acabou de mencionar, o Matteo Messina Denaro, o próprio Tommaso Busquetta. Me fala um pouquinho da tua... Olha, eu tenho atenção para o seu vício da Globo, hein? Lembra que o Busquetta no Jornal Nacional era chamado de Busquetta. Era feio falar Busquetta.
no Jornal Nacional, né? Então, falemos bucheta, tá bom. Obrigado pela correção aqui. Não foi correção, foi brincadeira, hein? Vamos aproveitar o gancho para. Eu queria voltar para o teu livro antes que a gente não tenha tempo de falar sobre ele, até porque a gente separou aqui uma série de imagens importantes também históricas que constam do livro, e que tem o prefácio aí do Fernando Gabeira, que já esteve conosco aqui diversas vezes. Ele até escreve no prefácio que você, respaldado por sua prática de combate ao crime organizado, também por seus estudos em direito penal, conseguiu aprovar uma importante lei no governo Fernando Henrique. Fala um pouquinho dessa lei, fala um pouquinho do livro. É um olhar, está ali escrito, né? Um olhar pessoal sobre a longa e sangrenta história da máfia. Por que um olhar pessoal? Explica para os nossos espectadores, por favor. Walter. Bom, seria muito atrevimento da minha parte diante de bibliotecas e bibliotecas de livros, de estudos, de pesquisas sobre a máfia siciliana, a Cosa Nostra, que foi a que eu escolhi, embora toque nas outras, para fazer paralelos com o Brasil e depois explico por quê. Então, é um olhar pessoal, porque eu não tive essa pretensão de escrever um livro para eles, para italianos, embora esse livro vá ser publicado lá, porque eles têm interesse exatamente nesses elos que se faz da parte transnacional. Eu aproveitei muito, e tem muita coisa no livro, da minha experiência internacional, dos convites que me vieram, quer dizer, na parte principalmente da criminalidade transnacional. Então, é um olhar muito pessoal, onde eu vou colocando as coisas e vou mostrando que a Sicília também está no Brasil, como o Brasil também está na Sicília, com relação à Cosa Nostra siciliana. Mostro, por exemplo, o poder, a potência disso. A lembrar, isso é um dado histórico, tem nos livros, que onde se deu o desembarque das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial foi pela Sicília e com o auxílio da máfia, né? Isso é histórico, isso é comprovado. Então, a força da criminalidade organizada, e se viu muito essa força na Covid, tá? Durante a pandemia, onde famílias na Sicília ficaram em desespero, famílias em outros lugares sob influência da 'Ndrangheta calabresa, da Camorra napolitana. Então, de repente, esse pessoal começou a emprestar dinheiro, e lá não precisa fazer uma escritura pública de garantia, por exemplo, de hipoteca, nada. Se a pessoa dá a casa em hipoteca, fala, olha, se eu não pagar, fica aqui com a minha casa, não precisa de ação judicial, não precisa de nada, né? E a própria evolução que foi colocado da máfia, a máfia antes usava muito a metralhadora, hoje usa o mouse e a telemática. Então, tem todas essas ligações das reações dos bancos, como se lava dinheiro internacionalmente nos bancos, tem todo aspectos pessoais. Por quê? Porque eu usei as comparações. Então, foi uma visão aí que eu procuro até para que o livro interessasse a Itália como me interessou, que mostrasse também esses elos. Tem lá todo a atuação ciclo-mafiosa, ciclo norte-americana, nos Estados Unidos, a Pizza Connection, a Iron Tower. Aliás, a Pizza Connection, que se vendia pizza, se dava nota fiscal, mas não se fazia uma pizza. E quem fez isso? Antonino Salamone. A hora que ele precisou fugir dos Estados Unidos, ele veio para onde? Para o Brasil. E com carteira assinada de quem? Do Castor de Andrade. Então, tem tudo isso, essas ligações, esses pontos, é um olhar muito pessoal. E tem toda uma análise de outra coisa que o Brasil destruiu, que a Itália teve uma experiência excepcional, inclusive esse é o tema do momento lá, em razão de uma greve de fome de um anarquista,
Mas existe um cárcere duro, com toda uma legislação que está no Código Penitenciário. Atenção, no Brasil não tem Código Penitenciário, mas tem toda uma legislação que pega e que entrou nela, várias pessoas entraram nela, não só com relação ao crime, mas com relação ao terrorismo, e aí entrou o Batiste, que já não está mais em cárcere duro há 2 meses. Em razão da confissão, do bom comportamento, ele passou a um cárcere comum, não mais um cárcere vigiado, duro, e que o Brasil diz que tem, que na realidade começa em São Paulo com o governo Alckmin, que faz um rascunho do artigo 46, mal e porcamente, atenção, mal e porcamente, e acha que ele implantou um regime de cárcere duro. Tem até É o nosso RDD, né? É o regime diferenciado. Então, isso que foi avacalhado no Brasil, que não é levado ao mínimo, mas que tem importância muito grande na Itália. Até o Matteo Messina Denaro está tentando já entrar como colaborador de justiça, e uma das condições seria ele ficar fora desse regime de cárcere duro. Você está me falando um negócio que assim, é a base de uma narrativa aqui no Brasil que desconstruiu justamente a lei de colaboração premiada, né? Assim, a gente houve toda uma construção argumentativa por parte da defesa de diversos réus, no caso aqui da Lava Jato, que é o caso mais emblemático nosso, criticando a prisão com fins de delação, né? Eu não sei se estão querendo ainda que o Anderson Torres delate, por isso estão mantendo ele preso, que cada hora... Isso é absurdo, né? Então, isso é uma coação absurda de se manter preso para se delatar. Isso é coisa aí da cabeça do Dallagnol, de um Muro, isso é absurdo. Agora, qual a importância desse regime duro? Porque aí eu vou puxar um outro gancho aqui de uma história recente, né? A gente teve aqui a mudança do Marcola, né? Do PCC, de São Paulo para Brasília, depois de Brasília para Porto Velho, porque aqui descobriu-se no ano passado, no início do ano passado, um plano de fuga, mandaram ele para Porto Velho. E agora, recentemente, o Flávio Dino trouxe ele de volta para Brasília. Só que como é que ele trouxe de volta para o lugar onde ele tinha um plano de fuga? Aí ele disse, não apresentou nenhum tipo de evidência, a gente até cobrou ao Ministério da Justiça sobre um suposto plano de fuga também em Porto Velho. O fato é que chegamos a publicar durante a campanha, mas a matéria acabou censurada, um documento mostrando que numa conversa no parlatório ali da mulher do Marcola com ele, ela dizia que depois da eleição ele voltaria para Brasília. Eu queria entender um pouquinho como é que o senhor enxerga qual a importância, qual é a tese jurídica por trás disso e como é que o senhor avalia esse tipo de movimentação aqui, considerando que a Marcola continua sendo uma peça importante aí do crime, por isso tanta tentativa de retirá-lo da cadeia. Olha, vamos ao princípio básico que inspirou o artigo 41 bis do Código Penitenciário. Tinha o 41, eles fizeram um bis, que é o regime diferenciado chamado de cárcere duro. Por quê? Qual é o princípio básico? O princípio básico era que o Estado não conseguia tirar aquele que fosse preso, aquelas lideranças, o Estado não conseguia silenciar. E eles continuavam a liderar, a governar as organizações dentro dos estabelecimentos prisionais. Esse foi o princípio. Então, e aí volta o juiz Giovanni Falcone, que foi ao Ministério de Graça e Justiça da Itália, com esse projeto. Ele trabalhou lá, foi para lá, no sentido do quê? De estabelecer, cortar o cordão umbilical. Então, aquele chefe mafioso na prisão continuava chefe mafioso, continuava a dar as ordens,
continuava a traçar a geopolítica, a geoestratégia e a geoeconomia da organização. Então, cortar. O que a gente assiste? Nada contra a visita íntima, vamos deixar bem claro, mas visita íntima tem que ser controlada. Então, aquele que tem periculosidade, aquele que vai usar a visita íntima para dar ordens, para que ela espalhe as ordens para continuar a governar, e vejam o que acontece com o Fernandinho Beiramar. A última notícia é que ele tem sete visitantes que lá vão. Então, uma visita íntima tipo harém, né? Então, tem 7 à disposição. E essas vão dando. Outra coisa que na Itália se faz, aqui no Brasil não se faz, é o seguinte. Veja bem, o advogado do processo é um advogado que atua no processo, tem procuração nos autos, recorre, atua nos autos. No Brasil, o que a gente tem? Tem o advogado do processo e tem outros que têm procuração, não tem um ato no processo e que vão visitar o preso. Para fazer o quê? Às vezes já transitou em julgado. Vão tentar uma revisão criminal? Não, mas continuam dando uma assistência jurídica que não se sabe se existe essa assistência. Não estou falando que vai investigar o advogado a sua atuação, não. Vai ver se tem peças, se existe alguma possibilidade jurídica, se está trabalhando nisso. Não. Então, de repente, é evidente que quando a gente fala de maus advogados, podemos falar de maus juízes, de maus promotores, de maus procuradores. O que tem? Gente que não atua como advogado, desvirtua essa nobre instituição e vão atuando como o quê? Entram no universo do crime, atuando como coautores de crimes. Então, no sistema de cárcere duro, existe toda uma preocupação com relação a isso. Existe uma polícia de inteligência para o sistema do 41 bis, polícia penitenciária inteligente. Aqui existe uma arapungagem da ABIN. Eu não sei se você já comentou, Cláudio já observou, às vezes eu perco alguns comentários seus, porque de tanta coisa, que a ABIN, que é um órgão de inteligência e que, evidentemente, decorre de sigilo, de repente a ABIN vai abrir escritórios na Câmara, no Senado. A ABIN já fez até protesto, já saiu à rua em passeata para aumento salarial. Será que esses 007 são conhecidos? Normalmente no mundo não. Tem alguém do Mossad que você conheça ou que alguém conheça? Tem alguém da CIA conhecido? Ou da antiga KGB soviética? Mas aqui são todos conhecidos. É uma bagunça. Isso que é publicidade, né? É uma bagunça. Em relação aos advogados, até lembrando, né, que na operação do ano passado, que desmontou esse plano de fuga do Marcola aqui, foram presos advogados, justamente advogados que a única função era servir de pombo-correio para esse plano de fuga. Né? Então, Walter Mairovich... Na realidade, eram bandidos que têm carteirinha de advogados, né? Estavam atuando como advogados, bandidos, né? Bandidos. E esperamos a OAB tomar alguma iniciativa. Por enquanto, parece que está deitada em berço esplêndido. Olha, Walter, obrigado aí pela tua presença aqui no nosso podcast. E eu recomendo a leitura. Põe na tela de novo, pessoal, o livro aqui do Walter Mairovich sobre a máfia. Né? Eu acho que a gente vai identificar aí muitas questões presentes no nosso dia a dia, inclusive da política. Máfia, Poder e Antimáfia, Prêmio Jabuti. Muito obrigado, parabéns, Walter, parabéns pela trajetória, pelo trabalho e obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo aqui conosco.
Olha, foi um prazer, muito obrigado. Duas coisas rapidíssimas, se me permitir. A primeira, eu não faço propaganda do livro, mas gostaria que comprasse um livro, porque eu não recebo um tostão pelo livro. Isso vai para donativos, como a mesma coisa eu fiz com o Prêmio Jabuti. A parte em dinheiro foi para uma instituição de caridade. Bacana. Então, o objetivo é de conscientização. Segundo, aquele velhinho que está na capa, uma capa maravilhosa, tá? Que é o grande chefe que construiu a máfia americana, chamou de Cosa Nostra, que é uma coisa nossa e não dos outros. Aquele é o Lucky Luciano. Ele é um Põe na siciliano. tela o livro, por favor, Ele novamente. Aí, ó. ele é um siciliano, o que está de Bengala, ele é um siciliano, foi Bengala. o grande artífice da máfia norte-americana, ou ciclo-americana, e que é o Salvatore Lucania, ou nos Estados Unidos, Lucky Luciano. Então, fica o registro que é o Luciano e não sou eu, aquele velhinho de chapéu e bengala. Tá? Muito bem. Olha, um grande abraço e a gente vai se falar mais vezes aí ao longo do ano, muita coisa acontecendo e é sempre bom poder contar com uma visão lúcida e com a sua experiência aí para a gente conseguir analisar da melhor maneira o nosso cotidiano aqui da política, do judiciário. Uma coisa que ficou muito claro para mim na nossa conversa é como que os temas são muito mais complexos do que essa simplificação que a mídia tenta fazer e que a classe política tão bem aproveita, acontece aí do dia a dia, né? Assim, é possível fazer uma crítica técnica, elogiar uma decisão de um ministro e criticar outra, né? E não essa barbárie que se tornou de torcida, né? Então, se o ministro toma uma decisão que lhe é contrária, que lhe desagrade, já vira alvo de ataques. Né? A mesma coisa acontece com políticos, com autoridades de uma maneira geral. O Brasil é um país complexo, a política, a administração pública, nós lidamos com dificuldades absurdas. Né? A nossa sociedade é uma sociedade com desafios bastante complexos, e o que a gente precisa é de gente interessada, técnica, serena, para conseguir buscar soluções para esses problemas, Walter. Então, eu acho que você é uma voz lúcida, importantíssima, fundamental. Você citou o Teori Zavascki, que realmente era um ministro brilhante, era importantíssimo, infelizmente nos deixou naquele acidente e acabou, talvez até fazendo tanta falta para o próprio Supremo como instituição, como uma voz para chamar os colegas ali ao seu centro de atuação, à lógica e ao estrito cumprimento da Constituição e das leis. Né? Então, eu vi isso acontecer em diversos momentos durante a Lava Jato, quando ele era o relator, e a gente percebeu a ausência dele depois, inclusive no andamento disso. E quando a gente fala de exageros, de excessos, de equívocos, especialmente na primeira instância, que você conhece tão bem, vem aquele questionamento, né? Mas qual é o exemplo que vem de cima? Né? E aí a gente tem... o que não faltam são maus exemplos, né? Também, muitas vezes, aí, no nível de desembargadores. E aí a gente tem a política que está inserida nesse processo de indicações, né, para os tribunais, para os tribunais superiores, para os tribunais federais. Então, realmente, é tudo muito difícil, muito, muito complexo, que a gente precisa ter uma visão ativa, fiscalizadora e uma voz coerente, uma voz lúcida, uma voz técnica, como você tem mencionado. Obrigado. E olha, já que você falou no saudoso ministro Teori, eu não me lembro qual o ministro que colocou essa frase que me parece fundamental, mas o Teori Zavascki repetiu várias vezes. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não se deve postular, ir atrás, fazer acordos. Não se postula,
mas uma vez convidado, não se recusa. E nós assistimos, no momento, um juiz do Supremo, que não é modelo, que diz, eu vou influenciar sim na minha cadeira que vou deixar. Estou me falando do Lewandowski. Eu vou influenciar sim na cadeira que eu vou deixar. Eu vou dar as indicações do que o Supremo está precisando. Ora, é muita pretensão e se achar o que de fato não é. Ele não é um juiz exemplar, modelar. Ele é um juiz que muitas vezes teve uma toga marcada num determinado sentido e fez aquela atrapalhada com o Renan Calheiros quando do impeachment da Dilma, onde rasgou a Constituição e não aplicou a pena que era consequência de suspensão de direitos políticos. E o Supremo vai aí. Quem não pode dar perfil algum, ousa dizer que vai fazer. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Walter. Senão a gente não acaba. Tchau. Eu nem gostaria de terminar, mas infelizmente a gente tem aqui as nossas limitações, muito trabalho pela frente, mas agradeço e voltaremos em outras oportunidades para continuar, para seguir com essa conversa sobre tantos temas que ainda nos desafiarão aí no dia a dia. Muito bem, esse foi mais um CD Talks. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal. O nosso podcast tenta trazer aqui pessoas que realmente tenham aí uma trajetória, que tenham experiências de vida que possam compartilhar conosco e nos inspirar. Então, eu espero vocês no próximo. Tchau.